Olá, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo do professor Elielton. Hoje nós vamos responder a um questionamento feito por um aluno em relação ao produtor rural pessoa física. Eu vou compartilhar a tela do meu computador para que vocês entendam o questionamento e a base legal e análise que nós vamos fazer para responder a esse questionamento do nosso aluno. Aqui nós temos: sem trabalhadores do regime geral de previdência social ou trabalhadores avulsos, o produtor rural poderá optar por recolher a contribuição previdenciária via folha de pagamento. Essa contribuição previdenciária que o aluno cita nessa pergunta é aquele fundo rural, conhecido de muitos, chamado de fundo rural, que na verdade é a contribuição previdenciária por parte do produtor rural. Nesse caso, a pergunta dele foi endereçada a um produtor rural pessoa física, e para responder a vocês, eu preciso primeiro passar o embasamento legal que trata dessa situação. Então, vejamos aqui. A Instrução Normativa 971 de 2009, lá no artigo 175, determina o seguinte: as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados e trabalhadores avulsos, previstas no inciso 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. Esse inciso 1 e 2 desse artigo 22 da Lei 8.212 de 91 trata do patronal, aqueles 20%, e fala também a respeito da parte do percentual a respeito de acidente de trabalho. Mais à frente, nessa instrução normativa, no parágrafo 2º desse artigo 175, nós temos o seguinte: não se aplica. O que não se aplica? A regra da comercialização da produção, a incidência da contribuição previdenciária sobre essa comercialização. Então ele traz aqui uma exceção à regra. No inciso 5 ele diz o seguinte: a partir de janeiro de 2019, ao produtor rural pessoa física ou jurídica que optar por contribuir na forma prevista nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 22 da Lei 8.212 de 91. A regra geral é que o produtor rural pessoa física, no caso da pergunta do nosso aluno, ele recolhe a parte previdenciária, a contribuição previdenciária, sobre a comercialização da sua produção, em 1.2 e 0.1. Porém, com a mudança na legislação, com base na Lei 13.606, o produtor rural ele pôde optar, a partir de janeiro de 2019, como vemos aqui nessa nossa tela, por recolher sobre a folha de pagamento. Então, ele vai verificar o que é melhor para ele e ele poderá escolher ou a comercialização da produção ou sobre a folha de pagamento. Mas dando andamento aqui na Instrução Normativa 971, artigo 175, parágrafo 8º, ele diz o seguinte: a opção a que se refere o inciso 5 do parágrafo 2º, ou seja, decidir pela folha de pagamento, será manifestada mediante o pagamento das contribuições previstas no inciso 1 e 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 1991, relativas ao mês de janeiro de cada ano, ou ao primeiro mês de competência subsequente, hipótese em que não será aplicada a subrogação prevista no inciso 4 do artigo 184. Então, vou explicar isso aqui para ficar melhor entendido. No momento da gravação desse vídeo, nós já tínhamos passado do mês de janeiro de 2021. Então, os produtores rurais, eles precisariam ter tomado essa decisão em janeiro de 2021, com o recolhimento da parte da contribuição previdenciária agora no mês de fevereiro. Quando ele fala aqui relativo ao mês de janeiro de cada ano, é porque é no mês de janeiro de cada ano que você toma essa decisão, ou recolher pela folha de pagamento, ou continuar recolhendo pela comercialização da produção. E mais adiante, quando ele fala ao primeiro mês de competência subsequente ao início da atividade rural, é para os casos em que, vamos dar um exemplo para você entender, um herdeiro que recebe uma fazenda em herança do seu pai, ele não utilizava essa fazenda na exploração da atividade rural, e vai passar a explorar a partir agora do mês, por exemplo, de fevereiro, março, abril, qualquer mês depois do mês de janeiro. Ou seja, quando ele começa a atividade rural após o mês de janeiro. Aí sim ele poderia tomar a decisão também de recolher pela folha de pagamento. Mas, se você já é produtor rural, já vem explorando a atividade rural, a sua decisão deve ou deveria ter sido tomada no mês de janeiro, claro, e aí passando as informações para as empresas que adquirem de você, para que você não venha a sofrer a retenção de fundo rural em 1.2 e 0.1. E no final aqui ele fala a hipótese em que não se aplica a subrogação prevista no inciso 4 do artigo 184. Esse inciso 4 do artigo 184 fala da obrigatoriedade
dos contribuintes do tipo empresa, cooperativa, adquirentes de produção de produtor rural, efetuarem a retenção do fundo rural ou da contribuição previdenciária em 1.2 e 0.1. Se eu decidir pela folha de pagamento, eu não devo sofrer essa retenção. Mas aí você precisa apresentar aquela declaração que está prevista lá no anexo 20 da Instrução Normativa 971 de 2009. Dando andamento aqui na nossa tela, nós temos o parágrafo 9º ainda do artigo 175. Tratando-se de produtor rural, pessoa física, a opção a que se refere o inciso 5 do parágrafo 2º, ou seja, decidir pela folha de pagamento e não sobre a comercialização, abrangerá todos os imóveis em que exerça atividade rural. Então, se ele tem um imóvel rural, uma fazenda no Paraná, no Mato Grosso, no estado do Goiás, enfim, a decisão que ele tomar vale para todas as fazendas, para todos os imóveis rurais que ele explore a atividade rural. Agora, veja o exemplo em cima da pergunta do aluno relacionada a esse assunto. Nós temos aqui esse produtor rural, ele comercializa suínos, e nessa situação, no ano passado, ele tinha vários trabalhadores, ou empregados, ou trabalhadores avulsos. Lembrando que trabalhador avulso é completamente diferente de contribuinte individual ou de autônomos. Trabalhador avulso, conforme a Instrução Normativa 971 de 2009, lá no artigo 263, para essa situação, são aqueles trabalhadores que são contratados mediante sindicato, são trabalhadores específicos. Então, no ano de 2020, esse produtor rural ele tinha vários trabalhadores que o ajudavam na lida, no dia a dia, com a criação desses suínos. Mas, infelizmente, com a situação que nós passamos agora no ano de 2020, já estamos em 2021, fevereiro de 2021, quando eu gravei esse vídeo, já não existiam mais esses empregados. Esses empregados, esses colaboradores foram todos demitidos no final de 2020. E em janeiro de 2021, ele não tinha mais esses trabalhadores. Aí veio a pergunta do nosso aluno. Sem trabalhadores do regime geral de previdência social ou trabalhadores avulsos, o produtor rural poderá optar recolher a contribuição previdenciária via folha de pagamento? Para responder essa pergunta, eu vou utilizar aqui uma solução de consulta da Receita Federal da COSIT, que é a Coordenação de Tributos da Receita Federal, e por analogia eu vou aplicar a regra para o produtor rural pessoa física, porque veja o que diz aqui essa solução de consulta da Receita Federal de novembro de 2019. Empregador rural pessoa jurídica, contribuição sobre a folha de salários, inexistência de empregados e trabalhadores avulsos, opção de recolhimento. Lembrando que a legislação que trata para o produtor rural pessoa jurídica e para o produtor rural pessoa física é idêntica, apenas mudando aí a legislação como a Lei 8.212 ou a Lei 8.870. E nessa solução de consulta, a Receita Federal responde da seguinte forma: a inexistência de empregados e ou trabalhadores avulsos impede o direito à opção da forma de tributação que trata o parágrafo 7º do artigo 25 da Lei 8.870. Esse parágrafo 7º, artigo 25 da 8.870, trata de pessoa jurídica. Continuando aqui no texto, ele diz o seguinte: na redação dada pela Lei 13.606, de 2018, uma vez que é condição exigida do empregador o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano ou a primeira competência subsequente ao início da atividade rural. Então, por analogia, já que a pessoa jurídica não pode optar se ele não tiver trabalhadores do regime geral ou trabalhadores avulsos, eu entendo que a regra também pode ser aplicada ao produtor rural pessoa física. E veja aqui nesse próximo slide a legislação e um comparativo que nós fizemos em relação à legislação que trata de pessoa física e de pessoa jurídica. O texto é idêntico, apenas mudando a alteração de legislação, porque pessoa física está na Lei 8.212 e a pessoa jurídica está lá na Lei 8.870 de 94. Claro, com todo respeito à opinião em contrário, nós entendemos que se o produtor rural pessoa física ele não tiver empregados do regime geral de previdência social ou trabalhadores avulsos, agora nesse mês de janeiro que acabou de passar, no ano de 2021, ele não poderia ter optado pela folha de pagamento para a sua contribuição previdenciária, já que ele não terá como recolher, e a sua opção ela é manifestada com o pagamento dessa contribuição previdenciária, ou seja, até o dia 20 de fevereiro, que é a data do pagamento, e também até o dia 7 do mês subsequente, com a transmissão da GFIP, que é o momento em que a Receita Federal recebe a informação da sua decisão, você teria que ter tomado essa decisão. Por conta dessas duas legislações, eu entendo que o produtor rural pessoa física também não poderia ter decidido pela folha de pagamento. Claro, sempre respeitando aí a opinião em contrário.
Se você está assistindo esse vídeo no Instagram ou até mesmo no WhatsApp, lá no nosso canal do YouTube, eu vou colocar essa solução de consulta para que você possa baixar, ler por completo, porque não dá num vídeo desse para ler completa, já que o vídeo está ficando muito grande, e aí você tomar a sua decisão. Aproveite, se esse vídeo fez algum sentido para você, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, e nos siga em nossas redes sociais. Qualquer dúvida, pode utilizar nosso e-mail, nosso Instagram, enfim, nossas redes sociais, para questionamentos a respeito desse vídeo. Um abraço do professor Elielton e até o nosso próximo vídeo. Tchau!